Bom dia. Vamos dar início à nossa 10ª sessão ordinária de 2011. Cumprimento as senhoras conselheiras, os senhores conselheiros e todos que se fazem presentes ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público. Inicialmente, submeto à apreciação do colegiado as minutas das atas da 9ª sessão ordinária, realizada em 20 de setembro, e da 11ª sessão extraordinária, realizada em 21 de setembro. Indago se há alguma objeção. Pois não, eminente. Não trata-se de uma objeção, mas uma questão de redação, mas que eu já... Perfeito. Então, a correção será providenciada como indicado por Vossa Excelência. Mais alguma coisa? As atas estão, portanto, aprovadas. Passemos aos feitos com preferência para sustentação oral. O primeiro item na ordem de inscrição para sustentação oral é o item 40. Senhor presidente, Pois só não. pela ordem, gostaria de noticiar ao plenário que estou apresentando uma proposta de resolução, fazendo em nome da Comissão do Sistema Carcerário e Controle Externo da Atividade Policial, proposta que altera pontualmente a Resolução 56, que estabelece o mês de janeiro como o mês em que devem ser feitas as inspeções anuais nos presídios. Então, estamos alterando, propondo alteração de janeiro para março por razões de ordem prática. Então, submeto nos termos regimentais a apreciação do plenário. Feita a proposta, terá a tramitação regimental. Antes de passarmos ao item 40, anuncio o adiamento dos seguintes itens da pauta. Itens 4, 5, 6, 8, 11, 17, 20, 49, 95, 96, 107, 108, 111, 121. E a retirada dos seguintes itens da pauta: 32, 71, 92, 93, 99, 118, 120 e 127. Indago às senhoras e senhores conselheiros se há mais algum item que desejem adiar ou retirar de pauta. Bom. Presidente, eu Pois não. pediria o item 2. Item 2, adiamento. Adiamento. Perfeito. Eu teria um item extra-pauta, é um pedido de crédito suplementar, quando for Perfeito. possível, a preferência. Ok. Então, vamos ao item 40 da pauta. Processo com sustentação oral. É o procedimento de controle administrativo número 512 de 2009, da relatoria da conselheira Maria Esther, em que é requerente Eduardo Raimundi e requerido o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem a palavra. O promotor de justiça Eduardo Boy Raimundi propôs o presente procedimento de controle administrativo objetivando a desconstituição dos atos administrativos praticados pelo Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul no processo administrativo SPU-PR número 983.00257/2008-8, bem como do provimento número 15/2009 do edital número 193/2009. O requerente informa que, em sessão realizada em 16 de dezembro de 2008, o Colégio de Procuradores de Justiça do Rio Grande do Sul, no procedimento que visava a ativação do segundo cargo da Promotoria de Justiça Criminal de Carazinho, decidiu redefinir e alterar as atribuições de todas as promotorias de justiça daquela comarca, acolhendo sugestão do subcorregedor-geral da instituição, com base em pedido de 3 promotores de justiça que oficiam na comarca. Sustenta que, na qualidade titular da 2ª Promotoria de Justiça Civil de Carazinho, a mudança deveria ocorrer com a sua concordância sob pena de lesão à inamovibilidade, garantia constitucional dos membros do Ministério Público. Acrescenta que as atribuições das promotorias de justiça da instituição estão definidas em lei e que, portanto, não poderiam ser alteradas por simples ato normativo, salvo por motivo de interesse público que não ocorreu.
alega que a sugestão de alteração do subcorregedor-geral foi efetivada a pedido dos demais promotores de justiça de Carazinho, sem a sua concordância, com base em suposta diferença de volume de trabalho entre as promotorias cíveis e especiais, especialmente no tocante às atividades extrajudiciais dos membros. Ressalta que a segunda promotoria civil, da qual é titular, seria responsável pelos feitos que tramitam na segunda e terceira varas cíveis e fundações, e com alteração trazida pelo provimento número 15 de 2009, passou a ser responsável pelos feitos da segunda vara civil, meio ambiente, consumidor e fundações. Argumenta que foi elaborado parecer pela própria Corregedoria, pugnando pelo indeferimento do pedido de mudança de atribuições, com fundamento na ausência de diferença no volume de trabalho nas promotorias de Carazinho. Informa ainda que o referido provimento número 15 de 2009 criou o segundo cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça Criminal, que será provido mediante processo de remoção por antiguidade através do edital número 193, publicado em 20 de maio de 2009. As folhas 398 e 400 foi concedida a medida liminar pelo relator à época, conselheiro Fernando Quadros, suspendendo o edital de remoção para preenchimento do cargo com atribuições definidas do provimento PGJ número 15/2009. Instada a manifestar-se, a Procuradora-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul defendeu o ato impugnado com fundamento na autonomia administrativa da instituição e nas disposições do artigo 23, parágrafo 2º da Lei Orgânica Local. Foi publicada a folha 405, edital para conhecimento de terceiros, consoante disposição regimental deste Conselho Nacional, sem que qualquer interessado manifestasse seu interesse na lide. Após diversas tentativas de pautar o feito em razão de pedidos de adiamento e suposta prejudicialidade com o procedimento número 799/2009-81, de relatoria da conselheira Thaís Ferraz, inclusive com interesse das associações de classe, consoante petições nos autos, o requerente apresentou um novo pedido liminar, desta feita, alegando divergência de interpretação da Corregedoria Local, do teor da decisão liminar anteriormente proferida, especialmente no tocante à suspensão dos efeitos do provimento que alterou as atribuições do cargo em Carazinho. Diante da apresentação de fatos novos pelo requerente, ratifiquei a medida liminar anteriormente concedida e, para evitar divergência de interpretação, estendi seus efeitos para suspender o provimento PGJ 15/2009, que alterou as atribuições das promotorias cíveis de Carazinho. Em petição de folhas 951, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela reconsideração da medida liminar, alegando que a discussão em torno das distribuições da segunda promotoria civil não deveriam atingir a criação do novo cargo de promotor de justiça criminal de Carazinho, cujo preenchimento estava regulamentado no ato impugnado. Argumentou ainda a diminuição nas intervenções em processos cíveis por parte do membro do parquê, considerando a recomendação deste Conselho Nacional nos autos do processo 935 de 2007, ratificadas em âmbito local pela recomendação número 01/2010 PGJ. Mantida a medida liminar deferida, reputei ainda necessária a notificação pessoal dos demais promotores de Carazinho, mormente por não ter surtido efeito a notificação via edital. Foram apresentadas as manifestações pelos promotores de justiça Clarissa Machado, Cristiano Ledur e Denilson Belegante, em que postulam basicamente o indeferimento dos pedidos do requerente, a manutenção do provimento 15/2009 e a continuidade do procedimento de recomendação regulamentado pelo edital número 193/2009, destacando a necessidade de mudanças nas atribuições das promotorias cíveis de Carazinho. Notifiquei, então, o requerente à Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para oferecer alegações finais, as quais constam as folhas 1267 e 1305. É o relatório, senhor presidente. Excelência pode prosseguir com o voto. A principal controvérsia dos autos diz respeito à alegação do requerente de que a mudança de atribuições de uma promotoria de justiça, sem anuência de seu titular e por ato do Procurador-Geral de Justiça ou dos órgãos superiores da instituição, seria uma afronta à garantia de inamovibilidade dos membros do parquê, caracterizando verdadeira remoção compulsória. A esse respeito, destaco inicialmente que a possibilidade de regulamentação das atribuições das promotorias de justiça pelo órgão superior da instituição, por meio de proposta do Procurador-Geral de Justiça, está prevista expressamente na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, nos parágrafos 2º e 3º do artigo 23, verbis.
As promotorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhes forem cometidas pela lei orgânica. Parágrafo 2º. As atribuições das promotorias de justiça e dos cargos dos promotores de justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça ou dos cargos dos promotores de justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores. Regra idêntica está prevista no artigo 23 da Lei Orgânica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, autorizando a fixação das atribuições das promotorias de justiça e dos cargos dos promotores de justiça que as integram, ou a exclusão, inclusão ou outra modificação, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores. Não obstante, além da previsão legal expressa, o plenário deste Conselho Nacional já se pronunciou sobre a questão da suposta afronta à inamovibilidade nos autos do procedimento de controle administrativo número 235/2011, de relatoria da eminente conselheira Thaís Ferraz, cuja ementa transcrevo. Procedimento de controle administrativo, Ministério Público do Estado do Piauí, resolução local que dispõe sobre a redefinição das atribuições das promotorias de primeiro grau, princípio da legalidade, inamovibilidade, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, promotor natural, ofensas não comprovadas. Inexiste ofensa à legalidade na redistribuição de atribuições do Ministério Público do Estado do Piauí, realizada nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 33 da Lei Complementar número 1293, com o fito de tornar mais equânime a repartição de atividades entre os órgãos de execução e aprimorar a atuação ministerial em primeiro lugar. A modificação das atribuições das promotorias de justiça não se confunde com a remoção por interesse público a que dispõe o inciso 8º do artigo 93 da Constituição Federal. A publicidade e a participação da categoria interessada no processo de aprovação da resolução, por meio da apresentação de emendas, afasta a alegação de ofensa contraditória, ampla defesa e devido processo legal. A redistribuição de atribuições das promotorias de justiça não importa em violação ao princípio do promotor natural, exceto quando há provas de lesão ao exercício independente das atribuições dos membros ou de manipulação casuística por parte do Procurador-Geral de Justiça, o que não ocorre nos autos. A readequação das atribuições das promotorias de primeiro grau destina-se primordialmente à comunidade piauiense, não se afigurando nos autos hipótese de designação casuística, remoção compulsória ou ainda extinção de cargo por via obíqua, de forma que se mantém preservada a garantia de inamovibilidade, improcedência. Cito ainda por ilustrativo os trechos do voto da relatora. Quanto ao princípio do promotor natural, admitindo-se a sua existência como uma garantia implícita e subjacente ao princípio do devido processo legal, não se poderá interpretá-lo de forma dissociada do princípio atributo da unidade que está na base e rege a atuação do Ministério Público, a indicar que a autonomia de cada um dos membros da instituição não é em fim em si mesma, mas garantia de caráter instrumental que não se deve sobrepor à unidade do órgão e à sua missão institucional. A instituição é a una, ainda que seus membros dividam-se no exercício de competências determinadas para o melhor exercício das atribuições constitucionais. A função do Ministério Público não é ser autônomo e independente, mas defender a sociedade, lançando mão desta autonomia e da divisão de atribuições para atuar ao influxo da finalidade cogente do atendimento ao interesse público. Não obstante, não se sustenta a argumentação de violação da garantia constitucional da inamovibilidade. Tal garantia busca preservar o interesse público, evitando que outros interesses motivem a proposição de alteração das promotorias, apenas para que se efetue a remoção de membros do Ministério Público contra sua vontade sem o devido processo legal. Com efeito, a mudança de atribuições por si só não configura afronta à inamovibilidade dos membros do parquê, ou mesmo sua remoção por compulsória, salvo se for comprovada a intenção de manipulação casuística por parte do Procurador-Geral de Justiça ou do órgão superior da instituição, o que não restou comprovado nos presentes autos.
Assim, não vejo afronta à inamovibilidade do requerente apenas pela alteração das atribuições de seu cargo de promotor de justiça, consoante de entendimento já consolidado neste Conselho Nacional do Ministério Público. No tocante ao procedimento adotado, ressalvo dos autos que, inicialmente, a mudança de atribuições foi apresentada através de proposta da Corregedoria Geral, por pedido dos promotores de justiça de Carazinho, sem a concordância do requerente, titular da 2ª Promotoria de Justiça Civil, sendo que as disposições da Lei Orgânica Local, especialmente os parágrafos 3º e 4º do artigo 23, estabelecem. Parágrafo 3º, a divisão interna, a exclusão, a inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça ou dos cargos de promotores de justiça que as integram, serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral, aprovada por maioria absoluta pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Para os efeitos do parágrafo anterior, os promotores de justiça, havendo consenso entre eles, poderão propor ao Procurador-Geral de Justiça a divisão interna, a exclusão, a inclusão ou outra modificação das atribuições da Promotoria de Justiça em que estiverem classificados, que ouvirá a Corregedoria do Ministério Público, apreciará a proposta e encaminhará a deliberação do órgão especial do Colégio de Procuradores. Nesse contexto, anoto que o processo de alteração das atribuições das promotorias de justiça de Carazinho começou através de sugestões de 3 promotores de justiça, Clarissa Simões Machado, Cristiano Ledu e Denilson Belegante, sob o argumento de que havia desproporcionalidade entre os trabalhos realizados pelos membros atuantes na comarca. Estou ainda em controvérsia nos autos, que não havia consenso entre eles, considerando que o promotor de justiça requerente não concordava com a proposta apresentada. Na ocasião, as promotorias estavam assim divididas. Promotoria de Justiça Civil, Dr. Cristiano Ledu, atuação perante a 1ª Vara Civil, Juizado Especial Criminal e Cidadania, idosos, saúde, portadores de deficiência. Promotoria de Justiça Civil, Dr. Eduardo Raimundi, atuação perante 2ª e 3ª Varas Cíveis. Promotoria de Justiça Criminal, Dr. Denilson Belegante, atuação em todos os feitos criminais em tramitação na comarca de Carazinho, à exceção dos afetos ao Juizado Criminal Especial Criminal. Promotoria de Justiça Especializada, Infância e Juventude, Defesa do Consumidor, Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Improbidade Administrativa, doutora Clarissa Simões Machado. A Corregedoria Geral examinou o pedido com base em inspeção realizada na comarca de Carazinho e, com fundamento na existência de disparidade apta a justificar a alteração proposta, emitiu parecer pelo indeferimento do pleito, o que foi acatado pelo Procurador-Geral de Justiça. Porém, com o advento da criação do 2º cargo de promotor criminal de Carazinho, mais uma vez, os 3 promotores de justiça apresentaram novo pedido de alteração das atribuições das promotorias de justiça, desta feita em razão da diminuição das atribuições do 1º cargo de promotor de justiça civil, que não mais atuaria no juizado criminal. A 2ª proposta previa a seguinte divisão: 1º promotor de justiça criminal, processos criminais da 1ª Vara Criminal, júri e execução criminal. 2º promotor de justiça criminal, processos criminais da 2ª Vara Criminal, GCRIM, matéria afeta à Lei Maria da Penha. 1º promotor de justiça civil, uma vara civil, patrimônio público, idosos e portadores de necessidades especiais. 2º promotor de justiça especializado, uma vara civil, matéria ambiental, direito do consumidor e fundações. Promotoria de justiça especializada, uma vara civil, infância e juventude, direito constitucional, cidadania e loteamentos. Mais uma vez, a Corregedoria Geral emitiu parecer e, desta vez, apresentou nova proposta estabelecendo a manutenção das atribuições do requerente, modificando as 2 demais, de modo a adequar o novo cargo de promotor criminal. A nova proposta foi encaminhada pela Procuradoria-Geral de Justiça, órgão especial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, sugerindo a seguinte divisão. Diante da discordância do doutor Eduardo com a sugestão inicial desta corregedoria, eu parecia no sentido de que ele fique com as atribuições que já eram inerentes ao seu cargo, 2ª e 3ª Varas Cíveis e Fundações. Ao 1º promotor de justiça da Promotoria Civil, que fiquem as seguintes atribuições: saúde, 1ª Vara Civil, saúde, portadores de deficiência, saneamento, idosos, direito constitucional e improbidade. A Promotoria de Justiça Especializada, as seguintes atribuições: todas as atribuições que eram inerentes ao seu cargo, exceto a improbidade administrativa. Entretanto, o relator do pedido, Procurador de Justiça Paulo Roberto de Aguiar Teixeira,
destituiu os autos da Corregedoria Geral com o segundo despacho. Até mesmo para que não transite em julgado, por assim dizer, a argumentação lançada pelo eminente doutor Raimundo, referente à garantia da inomovibilidade, a fim de que, querendo, em frente à questão que poderá ser acolhida a tese, basilar situações semelhantes. Conquanto os autos tenham sido encaminhados à Corregedoria Geral para manifestação sobre a tese da afronta à inamovibilidade, o órgão correcional decidiu modificar a proposta encaminhada anteriormente, apresentando nova divisão de atribuições totalmente diferente da anterior. Essa nova proposta, já desvinculada do pedido dos promotores de Carazinho, foi encaminhada diretamente a órgão especial pela Corregedoria. Essa última proposta foi aprovada por maioria do órgão especial do Colégio de Procuradores e deu origem ao provimento número 15/2009, objeto da impugnação do requerente. Assim, restaram, portanto, definidas as atribuições das promotorias de Carazinho. Primeiro, Promotoria de Justiça Criminal. Primeiro, promotor de Justiça Criminal, processos criminais da primeira vara criminal, júri e vara de execução criminal. Segundo, promotor de Justiça Criminal, processos criminais da segunda vara, GCRIM e Lei Maria da Penha. Promotoria de Justiça Civil. Primeiro, promotor de Justiça, primeira vara civil, improbidade administrativa e 12 portadores de necessidades especiais. Segundo, promotor de Justiça, segunda vara civil, meio ambiente, consumidor e fundações. Promotoria de Justiça Especializada, terceira vara civil, infância e juventude, direitos constitucionais, direitos humanos, saúde, habitação, saneamento e loteamentos. Ocorre, entretanto, que, como se tratava de nova proposta, deveria ter sido apresentada a órgão especial pelo Procurador-Geral de Justiça, na forma do disposto no parágrafo 3º do artigo 23 da Lei Orgânica Local, e não diretamente pela Corregedoria. Todavia, por ocasião do julgamento e aprovação dessa proposta, que gerou o provimento 15/2009, a Procuradora-Geral de Justiça estava presente, na qualidade de presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, e corroborou a proposta apresentada. Diante disso, entendo que a irregularidade ocorrida foi inteiramente sanada e restou preservada a competência estabelecida no artigo 23, parágrafo 3º da Lei Estadual 7669 de 82, veja que a proposta da Corregedoria foi convalidada pela Procuradora-Geral como se de sua iniciativa. Destarte, diante dos fatos aqui narrados e compulsão da vasta documentação que acompanha os autos, considero inexistentes as nulidades apontadas pelo requerente no procedimento que culminou com a edição do provimento 15/2009, que redefiniu as atribuições das promotorias de justiça de Carazinho. Em casos como tais, entendo que eventuais mudanças nas atribuições devam seguir critérios objetivos, com iniciativa da proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça, devidamente fundamentada e não somente baseada na vontade de alguns dos membros que atuam na comarca, em detrimento de outros que não concordam com a mudança sugerida. Assim, voto pela improcedência do presente procedimento de controle administrativo, revogando a liminar anteriormente deferida e mantendo os termos do provimento PGJ número 15/2009, que redefiniu as atribuições das promotorias de justiça de Carazinho. É o voto, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao patrono do requerente, doutor Gabriel Paulo. Prazo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, senhora conselheira relatora, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, diante do minudente relatório e do detalhamento do voto da digna relatora, vou me ater a uma questão que se sobressai desses autos, ultrapassa suas fronteiras, que é a questão do princípio da inamovibilidade. Esta garantia tenho como um princípio, porque é um princípio do Estado democrático de direito. E diga-se de imediato que esta garantia constitucional não pode, com a devida vênia, ser afastada por questões de conveniência administrativa, por mais relevantes que sejam. E permito-me aqui ler a ementa de um acordo do Superior Tribunal de Justiça no recurso de mandado de segurança 1575, Distrito Federal, administrativo, Ministério Público, inamovibilidade. Na vigência da Lei Complementar 75/93,
A garantia da inamovibilidade protege os agentes do Ministério Público do Distrito Federal, tanto no que respeita ao juízo ou ofício de lotação, quanto ao vínculo com determinado feito. E sublinho e peço para repetir, licença para repetir. Quanto ao vínculo com determinado feito, basta, não pode ser removido, de um único feito. E diz no corpo do acórdão: transferir um agente do Ministério Público que oficia em determinado juízo para que passe a funcionar em outro, corresponde a removê-lo por igual, afastá-lo de algum processo, constitui remoção. Friso, constitui remoção. Sabemos bem da norma da Lei Orgânica do Ministério Público, dos poderes que dá para alterar atribuições deste ou daquele cargo pelo Procurador-Geral. Agora, é uma norma infraconstitucional e, portanto, devemos casá-la com a norma constitucional da inamovibilidade. Ou seja, fazer uma leitura da norma infraconstitucional, uma leitura constitucional, antes de dizê-la inconstitucional, e não é. E como se faz essa leitura constitucional dessa norma que dá esses poderes de remoção, vamos assim dizer, em contraposição à garantia constitucional da inamovibilidade? Ora, é que pode ser modificadas as atribuições quando vaga o cargo. Para o futuro, quando houver a vacância daquele cargo, e um outro promotor para lá se candidatar por remoção, ele saberá quais serão as suas novas atribuições, porque o cargo é feito pelo conjunto das suas atribuições, pelo seu conteúdo ocupacional. E quando um promotor pede para prover determinado cargo por promoção ou por remoção, é porque ali está aquele cargo definido por seu conteúdo ocupacional. Assim, a autoridade para modificá-la existe, sim, e não é inconstitucional. Porém, para quando houver a vacância do cargo, a criação de um novo cargo, aí que se dá sem afronta à Constituição. Por isso, o que diz o STJ. E no caso que ocorreu, qual o conteúdo ocupacional do cargo quando pediu remoção o requerente para ser o segundo promotor da Justiça Civil da comarca de Carazinho e diz: quero este cargo porque tem este conteúdo ocupacional, é esta a minha vocação, é por qualquer razões da vida? E diz: atribuições quando a remoção para o cargo em 2004. Feitos da segunda vara civil, feitos da terceira vara civil. As atribuições conforme o provimento atacado. Segunda vara civil. Meio ambiente, consumidor, fundações. Ou seja, foi removido, não de um feito, de todos os feitos da terceira vara civil. E não há outra expressão com a vênia da senhora relatora. Removido de todos os feitos, como diz a expressão aqui do STJ e conceitua, de todos os feitos, quando ocupava aquele cargo. Não é quando ele estava vago, que poderia, sim, haver a alteração. E é bem que por isso diz o conselheiro Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque, dizendo que quando há a criação do cargo, ou até a sua extinção, não há afronta à inamovibilidade. A outra forma, que não da vacância, consenso, sim, como disse a conselheira Thaís Chile Ferraz, no PCA 799/2009-81, da qual permito-me ler os seguintes excertos. Redefinidas as atribuições das promotorias de justiça da capital e do interior, se não me engano, era Maranhão, salvo o melhor engano, através de nova resolução, constituída pelo consenso, após a apresentação de proposta de comissão constituída para a revisão dos aspectos controvertidos da resolução anterior, perde o objeto PCA. E diz mais, a senhora conselheira, solução concebida que busca atender ao interesse público, sem prejuízo da preservação das garantias dos membros do parquê, que, como sabido, não existem com fins em si mesmas, ou como privilégios, diz a senhora conselheira. São garantias que a Constituição estabelece para a salvaguarda da própria sociedade e do Estado democrático de direito, e, com este foco, devem ser interpretadas. Aqui a relevância do tema. No caso em tela, não houve consenso.
houve dissenso. A proposta foi de 3 promotores, e o 4º é o requerente, que não concordou. Ainda que a lei orgânica do Rio Grande do Sul impõe necessariamente este consenso, como foi dito na liminar pela senhora relatora, e que diz, e pulo aqui para o parágrafo 4º, para os efeitos do parágrafo anterior, os promotores de justiça, havendo consenso, e esse procedimento começa com dissenso, entre eles, poderão propor ao Procurador-Geral de Justiça, divisão interna, inclusão e tal. E o que ocorreu? O que foi proposta de 3 passou a ser assumida. E não houve consenso. Mas o nascedouro disso foi um pedido de 3, e não dos 4 promotores que labutam naquela comarca. Portanto, senhor, não há essa exceção. Vista aqui, no caso anterior, de consenso, não há criação nem vacância de cargo. E de anotar aqui bem o que diz a Constituição, lei complementares da União, dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observada relativamente seus membros, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. E aqui nós temos que bem sinalizar o que quer dizer interesse público. Interesse público é quando tiver um promotor negligente ou outra questão que está prejudicando todo um trabalho. Por isto, que sendo uma acusação, a seguir e ao final desse dispositivo, da linha B, diz assegurada ampla defesa, senão não haveria razão dessa parte final. Assegurada ampla defesa. Quem se defende, defende-se de uma imputação. Portanto, a inamovibilidade é garantia constitucional que somente admite a remoção compulsória, como ocorreu nesse caso, de todos os feitos da terceira vara civil, em situações que é assegurada ampla defesa, não observada a hipótese em tela. Não foi dada ao promotor requerente a oportunidade de fazer defesa prevista na Constituição, que deveria se referir a essa situação excepcional prevista na Constituição, a uma situação particular, como foi dito aqui, no processo administrativo avocado, 1032 de 2009, 79, de que foi o relator, o conselheiro Cláudio Barros Silva, e diz: a remoção compulsória não é pena disciplinar, e no que tem razão, e também não pode ser efeito de aplicação da pena. O exame dos fatos deve realçar a repercussão social e a necessidade de intervenção da sociedade, que não ocorreu aqui. Fatos graves nas relações profissionais e sociais, devidamente caracterizados e objetivamente apurados, já disse esta Corte. Porém, como assinalado neste mesmo aresto, necessário oportunizar-se a ampla defesa, o que não ocorreu no caso é invalidar o ato atacado. Registre-se que nesta Corte, no seu regimento interno, é prevista essa situação e diz, no artigo 128-A, parágrafo 2º, o relator designa, no caso de remoção, e aqui, no nosso pensamento, inquestionavelmente, houve a remoção da terceira vara civil, porque lá deixou de atuar por esse provimento. O relator, diz aqui o regimento interno desta Corte, designará a comissão de membros vitalícios do Ministério Público que não poderão ocupar cargo hierarquicamente inferior ao do membro removido, que editarão a portaria contendo a súmula dos motivos que ensejaram a instauração do feito, no caso de remoção, e ouvirão o interessado, que poderá, no prazo de 5 dias, apresentar defesa preliminar e requerer provas orais, documentais, periciais, pessoalmente para o procurador ou por procurador. A remoção compulsória foi efetivada pelo ato impugnado, deixou o promotor de atuar na terceira vara civil, sem ser ouvido, sem ser dado oportunidade alguma de defesa. E mais, senhor procurador, no caso, a despeito da orientação deste Conselho, no sentido de que remoção não é pena disciplinar, no Rio Grande do Sul, sim, é pena. E isso bem assinalou também a conselheira Thaís Schilling Ferraz, a examinar um caso de um outro promotor do Rio Grande do Sul, no PCA 2134/2010-45. E ela disse, neste acordo, não bastasse as circunstâncias do fato examinadas, também a leitura da Lei Estadual 6536, é o Estatuto do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, de 31 de janeiro de 1973, indica que houve punição, ao prever o que segue quanto às infrações disciplinares.
lá o Estatuto do Rio Grande do Sul. 114. Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes sanções. Parágrafo único. Também constituem penas disciplinares, por esse estatuto, a que está submetido o requerente. Também constituem penas disciplinares, sempre motivadas por interesse público. 1. Remoção. A remoção, de acordo com o estatuto a que está submetido o requerente, é assim no Rio Grande do Sul, como bem assinalado já por esta Corte em decisão anterior, é pena. Lá, sim, a lei de disciplina. E, por isso, no mesmo estatuto, seu artigo 35 diz: a remoção por interesse público somente poderá ser efetuada com fundamento no interesse público, será processada mediante representação do Procurador-Geral. Não houve, e com a devida vênia a participação dele não importa em representação, não substitui, não sana falha, com a vênia que faço à senhora relatora, que ponderadas as razões, traz indiferente saneamento dessa, mas aqui diz representação da lei estadual ao Conselho. Mas mais, o que importa mesmo assim, o interesse público justificador da remoção, e houve remoção, sim, consiste na ocorrência de fato que dificulte sobremodo, não é qualquer fato, o exercício das funções pelo membro do Ministério Público na comarca, promotoria ou procuradoria. Disso que ele tem que se defender. A apresentada representação, veja que no caso, mesmo que sanada essa irregularidade, já foi votada. E aqui diz, apresentada a representação referida neste artigo, e fala do Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul, diz, apresentada a representação referida neste artigo, o Conselho Superior do Ministério Público ouvirá, no prazo de 10 dias, o interessado, que poderá apresentar defesa prévia e requerer provas nos 5 dias seguintes, pessoalmente, para o procurador. Não ocorreu essa oportunidade. Prevista na Constituição, diz ampla defesa, não a prevista aqui no Estatuto do Ministério Público. Não houve essa oportunidade, isso não está sanado com a devida vênia. E, encerrada ainda a instrução, terá vista para alegações finais pelo prazo de 5 dias. Totalmente disciplinada essa questão no caso de remoção. O Procurador-Geral apresenta uma representação e o promotor se defende, como diz a Constituição, como diz a lei estadual, e, no caso do Rio Grande do Sul, com a gravidade de que ali se conceitua a remoção como pena disciplinar, diz a lei estadual. Mais ainda a razão para isso. Portanto, senhores, e retirada também até a questão do recurso previsto em lei. Portanto, senhores, me permite dizer, com a devida vênia, a senhora relatora, que merece provimento, sim, a procedência desse recurso, porque a portaria atacada inquestionavelmente removeu. Senhores, ele não está mais atuando nos feitos da terceira vara civil pelo ato, em razão do ato atacado. E qual a motivação? Ora, data vênia, porque criaram na esfera criminal um outro cargo. E se tivesse alguma justificativa a não observar a Constituição, seria a redistribuição na esfera criminal e não na civil. Ele foi lá, se ele saiu dali e foi deslocado para outra data máxima vênia, isto conceitua remoção. Sai de um lugar e se desloca para outro. Deixa esses feitos. E esta garantia constitucional, que foi dita já pela senhora conselheira Thaís, me foge agora, Ferraz, não sei se está aqui, Ferraz, desculpe. É uma garantia do Estado Democrático de Direito, e por isso disse ao início que aqui esta alegação ultrapassa as fronteiras deste processo. Nós temos que casar, fazer uma leitura constitucional da lei orgânica do Ministério Público, dos poderes dados ao Procurador-Geral, que devem ser mantidos pela boa administração. E, em conclusão, senhor, já concluo. Em conclusão, o provimento número 15, aqui atacado, deve ser desconstituído por afronta à Constituição e à lei estadual, pois foi expedido, sem a observância da garantia constitucional da inamovibilidade, ao remover compulsoriamente. Não houve a sua aceitação na remoção. Se não houve a aceitação do promotor, é remoção compulsória. O requerente da promotoria da terceira vara civil, substituída por outras de promotorias especializadas e não cíveis. Lá no Rio Grande do Sul, pelo menos lá se divide promotorias criminais, cíveis e especializadas. Assim a macro divisão.
e foram substituídos por questões especializadas. Aquele não buscou, quando pediu a sua remoção, olhando o conteúdo ocupacional do segundo cargo de promotor daquela comarca, são os feitos cíveis. Agora, lhe colocam naquilo que ele não está vocacionado, que são esses das promotorias especializadas, meio ambiente, outras questões, mas não foi por isso que ele pediu remoção. E B, já concluo, senhor presidente, obrigado. Sem oportunizar, também deve ser desconstituído, porque editado sem oportunizar o direito constitucional à ampla defesa. E não podemos suprimir essa parte do dispositivo constitucional, ampla defesa, quando há remoção. E C, sem o prévio procedimento para remoção disciplinado na Lei Estadual 6536, de 31 de janeiro de 1973, com a redação dada pela Lei nº 12.796, de 2007, do Rio Grande do Sul, que tem todo um rito, a partir da representação formal, que não aconteceu no caso, do senhor Procurador-Geral, ser dado vista para a defesa do promotor cuja remoção se pretende. Dito isso, pela defesa dos princípios do Estado Democrático de Direito, pela garantia dada ao Ministério Público, depois de árdua luta, do direito à inamovibilidade, do direito consagrado na Constituição à ampla defesa, do direito consagrado no Estatuto do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Peço aqui desta tribuna aos senhores que deem, sim, provimento, procedência ao pedido com a vênia que faço à senhora relatora. Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Concedo a palavra agora, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, ao promotor de Justiça Adriano Teixeira, da Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Senhor presidente, senhor Corregedor-Geral Nacional do Ministério Público, senhora conselheira relatora, demais conselheiros, é uma honra estar aqui na presença dos senhores, tentando trazer um esclarecimento a este procedimento de controle administrativo, em que o requerente Eduardo Bois Raimundi, promotor de justiça em Carazinho, propõe a revogação, a nulidade do provimento número 15/2009 do Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. Inicialmente, um esclarecimento. No Rio Grande do Sul, em 1998, foi criado o cargo de subcorregedor-geral. E a Subcorregedoria-Geral no Rio Grande do Sul passou a ter várias atribuições administrativas delegadas que antes pertenciam ao Procurador-Geral de Justiça, como proposta de criação de cargo, modificação de atribuição, a questão do afastamento dos membros, a indicação de membro do eleitoral. Isso, de fato, ocorreu de 98, desde com a primeira subcorregedora-geral, doutora Jaqueline Rosenfeld, e, em 2007, foi formalizada através de portaria de delegação. Nessa portaria de delegação, fica a cargo da Corregedoria-Geral, que, por sua vez, subdelegou a Subcorregedoria-Geral do Ministério Público, qualquer iniciativa tratativa prevista na Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, de modificação de atribuição, de proposta de criação de cargo, de abertura de editais de cargos vagos, de ativação, de desativação, isso tudo depois passando pelos órgãos da administração e pelo órgão superior, pelo colégio, órgão especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público. E assim ocorreu. Nesse caso, em 2006, já havia um pedido feito por 3 dos 4 promotores de Carazinho para a modificação de atribuição na comarca, alegando desequilíbrio e também na iminência, na suposta notícia da iminência da assunção de um pretor para atuar no juizado especial criminal. A Corregedoria esteve lá, analisou os feitos, fez as inspeções necessárias e, naquele momento, entendeu o pretor, não se confirmou a assunção do pretor e que o desequilíbrio poderia haver, mas não era justificável para a modificação das atribuições. Passado esse primeiro momento,
Isso é fato natural. A Corregedoria analisa N pedidos de modificação de atribuição, alguns propondo a alteração, outros opinando pelo indeferimento, e vai para o órgão especial para análise. Passado esse primeiro momento, fato novo ocorreu em Carazinho. O Poder Judiciário, no projeto Expansão, criou várias novas varas cíveis, criminais, em todas as comarcas do Estado. E Carazinho foi contemplada, numa lei de 2006, com a criação da 2ª vara criminal, devido ao volume de serviço criminal lá existente. Com essa nova vara, que só foi instalada efetivamente, apesar de criada já em 2006, em 2008, nova proposta de 3 dos 4 promotores que lá atuavam e atuam, propuseram a modificação de novo das atribuições visando o equilíbrio. Sempre que se busca o consenso, mas aqui é de fazer ressalva que a lei orgânica do Ministério Público fala, no seu artigo 23 do Estatuto, seguindo a Lei Orgânica Nacional, que as atribuições das promotorias de justiça e dos cargos e promotores de justiça que as integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Parágrafo 3º. A divisão interna, a exclusão, a inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça ou dos cargos de promotores de justiça que as integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, leia-se aqui pela delegação, que apesar da delegação é de parecer, mas, de fato, a Corregedoria e a Subcorregedoria que fazem todo o trâmite dessa criação, modificação, alteração, supressão de atribuições, pelo Procurador-Geral, aprovada por maioria absoluta do órgão especial. No parágrafo 4º, bem lembrado pela relatora, diz que, para os efeitos do parágrafo anterior, os promotores de justiça, havendo consenso entre eles, e aqui está a questão, havendo consenso para os promotores proporem a modificação. Se o Procurador-Geral de Justiça ele propõe a modificação, me parece que não há necessidade desse consenso. O parágrafo 4º, quando fala os promotores de justiça poderão, havendo consenso, quando a iniciativa for deles. E quando for do Procurador-Geral, ou quando ele abarcar uma proposta ou uma provocação de 1 ou 2 promotores e ele tomar para si aquela proposta, não há necessidade de consenso. Então, esse é um dos pontos também que eu quero salientar, é que a proposta teve tramitação na Corregedoria, encaminhada ao órgão especial, foi ao relator, o relatório foi minudente e muito preciso. Ao relator, devolveu para analisar essa questão da inamovibilidade. E aqui, apesar do doutor Gabriel, em brilhante exposição, estar dizendo que houve um procedimento de remoção compulsória, não houve. Não há nada contra, não há nada pessoal, não há nada contra a atuação funcional do doutor Eduardo Boes Raimundi, que está aqui presente. Pelo contrário, em 2007, em inspeção da qual participei como promotor corregedor e atuo na Corregedoria do Ministério Público do Rio Grande do Sul desde 2003, há 8 anos e 7 meses, a inspeção no cargo por ele titulado enquadrou como ótima a sua conduta profissional. Não é remoção compulsória, não é pena, é apenas um realinhamento das atribuições. Hoje, o Ministério Público está cada vez mais buscando aquela sua atribuição de órgão agente, de órgão propositivo, e não apenas de fiscal da lei. Vários colegas, e atendendo até recomendação do Conselho Nacional, lá a Procuradora-Geral de então, doutora Simone, também fez uma recomendação para que racionalize a atuação no cível, vários colegas que estão como parecerista no cível, e não é demérito para isso, porque são excelentes colegas, prestam um excelente serviço, mas o Ministério precisa também dividir. Nós não podemos mais aumentar nossos quadros, os limites orçamentários nos impedem. Nós precisamos racionalizar a nossa intervenção. E hoje,
a intervenção no cível, já por decisão do Conselho Nacional, deve ser racionalizada. Então, o que se tem feito lá, e a Corregedoria tem proposto ao órgão especial e tem aceito, e foram dezenas antes deste caso de Carazinho e dezenas depois, o realinhamento das atribuições. Nós estamos propondo sempre, fica com uma parte na atuação na vara civil, como custos legis, mas também recebe atribuições de órgão agente, atribuições especializadas. E é um desperdício nós perdermos colegas com a capacidade intelectual, como a do Dr. Raimundi, só ficando nos pareceres. Isso foi criando uma ilha de conforto, inclusive com essas recomendações de não intervenção. Nós criamos no nosso sistema informatizado um sistema para medir essa declinação de intervenção. Não digo no caso concreto, mas genericamente já chegamos a 40% de diminuição da intervenção após essas recomendações de racionalização no cível. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos aproveitando a nossa força de trabalho, fazendo esse realinhamento das atribuições. O promotor, sim, Dr. Raimundi, atuava perante a primeira, a segunda e a terceira varas cíveis. Passou a atuar perante a segunda vara cível e matéria do consumidor e ambiental. Então, isso é um realinhamento. Ele está atuando na cível, como parecerista, como custos legis, mas também vai atuar naquela parte importante, doutor Jarbas, o ambiental. Nós temos uma promotoria especializada de Carazinho, que chamava de especializada, que não é especializada, é especializada em serviços gerais, ambiental, improbidade, consumidor, isso não é especialista. Então, nós temos que racionalizar, dividindo essas atribuições entre os promotores. Isso não há nada pessoal, não se trata de remoção compulsória. Como já foi decidido pelo Conselho, esse realinhamento pode ser por ato interno da Corregedoria. A lei fala aqui no Procurador-Geral, mas no Rio Grande do Sul, a praxe desde 98 e por delegação desde 2007, e desde que estou na Corregedoria, 2003, atuo nesses expedientes de modificação de atribuição, e digo que não é nada fácil, os senhores sabem. Querem fazer dois promotores se desentenderem, é pedir para ele discutir a atribuição. Todo mundo acha que trabalha mais que o outro e que tem mais atribuições, que a atribuição dele é mais importante que o outro. Mas a Corregedoria, e nesse passo entendo que andou bem o Procurador-Geral em delegar, que está acompanhando os relatórios, que está fazendo as inspeções, que está acompanhando o pleito dos colegas, e nós temos, alinhando, principalmente nas comarcas intermediárias, onde há 4, 5 cargos, fazendo esse realinhamento, analisando caso a caso, analisando os números, analisando os mapas, e não é pena o promotor. De todos os casos que nós fizemos no Rio Grande do Sul, apenas esse, o doutor Raimundi, foi intransigente. Desde o início se procura conversar, se procura mostrar a nova política de realinhamento institucional, mas ele bateu o pé dizendo, eu não vou largar as minhas atribuições como parecerista na segunda e terceira vara, eu não quero modificação nenhuma, eu não aceito receber matéria como órgão agente. Então, nós encaminhamos ao órgão especial conforme a legislação. E isso não se trata de remoção compulsória. O Procurador-Geral, na sessão, adotou, depois, conferida a liminar para suspender o provimento de um segundo cargo criminal criado, outro Procurador-Geral, com alinhamento, inclusive, político de oposição do primeiro, reforçou essa posição institucional do Ministério Público. Passado agora, o doutor Eduardo Veiga, um novo Procurador-Geral, reforça essa posição. Então, vejam, não é uma posição pessoal contra determinado membro, punindo determinado membro. É uma posição institucional do Rio Grande do Sul, visando o realinhamento, visando aperfeiçoar a gestão do Ministério Público, redistribuindo as atribuições. Recentemente, se os senhores puderem consultar o site do Ministério Público, os provimentos, vão ver ali que são centenas de alteração das atribuições nesse sentido. Buscando, hoje nós temos em Carazinho, nós tínhamos antes
4 promotores e 4 magistrados, 1 criminal e 3 varas cíveis. Com a criação e ativação da 2ª vara criminal, passamos a ter 2 varas criminais e 3 varas cíveis. Com isso, foi possível o realinhamento. Porque, vejam, senhores, até então, o primeiro cargo civil, o doutor Cristiano Ledur, trabalhava com uma vara civil e o GCRIM. E isso se entende viável, porque não tinha como fazer outra divisão. Agora, com 2 promotores criminais, nós conseguimos fazer esse realinhamento, que no início foi indeferido por questões técnicas, em 2006, proposto em 2008 deferido, depois nova tramitação, nova realidade, fato novo, e foi deferido. Não é porque, e aqui faço esse registro, porque o requerente, em várias passagens, e foi objeto, inclusive, de manifestação no texto que concedeu a liminar, de que a proposta teria partido de 3 promotores, 2 deles casados entre si. A doutora Clarice e o doutor Cristiano Ledur são cônjuges, estão... Não, faça o registro. E um que é casado com uma juíza da 3ª vara. Ela deixa assim no ar que parece que havia um complô, mas em nenhum momento nesse procedimento de controle administrativo, e não poderia ser diferente, até pela questão de lealdade do doutor Raimundi, ele alega que há um fato concreto que querem tirar ele de um processo específico, querem tirar ele de uma vara específica por algum motivo obscuro ou escuso. Não há isso. O que houve lá, exatamente, foi um realinhamento num processo natural que ocorre com todas as comarcas de entrância intermediária no Rio Grande do Sul. Foram dezenas antes, depois mais pelo menos uma meia dúzia, e a Corregedoria designou um promotor corregedor, um promotor assessor de Corregedoria, para vir aqui para os senhores para manifestar a preocupação com este processo, porque isso, conforme o resultado deste processo, nos impediria de dar continuidade a essa... Se um promotor que está numa ilha de conforto, nas palavras do doutor Lotti, não quiser, não. O judiciário muda as atribuições assim, lá pelo Conselho da Magistratura, extinguiu uma vara de acidente de trabalho e colocou no lugar as atribuições para o mesmo juiz, para Maria da Penha. E o juiz aceitou, extinguiu, trocou as atribuições, era uma vara de acidente de trabalho, e faz isso. Se nós não pudermos fazer isso, nós não vamos conseguir acompanhar as modificações do judiciário, as modificações do mundo moderno, as exigências que o Ministério Público atua como órgão agente, a racionalização, porque o nosso orçamento não permite. Nós temos que aproveitar o quadro. E, assim, daqui a pouco, extingue-se uma vara... Vossa Excelência está esgotado. Tem mais de 1 minuto para concluir. Então, senhores conselheiros, eu agradeço pela atenção, parabenizo o voto da eminente relatora e requeiro, em nome do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a improcedência do pedido de procedimento de controle administrativo, porque não houve mácula qualquer aos princípios da inamovibilidade, não houve remoção compulsória, não houve ilegalidade, é apenas um ato de gestão do Ministério Público dentro da legalidade defendida por 3 procuradores gerais que passaram. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Indago se a eminente relatora tem Só alguns esclarecimentos, senhor presidente. Como foi mencionado muito, parágrafos 3º e 4º do artigo 23 da Lei Orgânica Local e da Lei Orgânica do Ministério Público, queria só esclarecer aos conselheiros que o parágrafo 4º diz que, para efeitos do parágrafo anterior, os promotores de justiça, havendo consenso entre eles, poderão propor ao Procurador-Geral essas modificações. Mas o parágrafo 3º diz claramente que essas modificações internas, a inclusão e exclusão, é efetuada mediante proposta do Procurador-Geral ao órgão especial, ou seja, ainda que haja uma sugestão, haja sugestões vindas dos promotores, essa proposta apresentada ao órgão especial é sempre pelo Procurador-Geral. E ele pode ou não encampar as sugestões e pode apresentar uma nova proposta, que foi o que aconteceu nesse caso. Com relação à inamovibilidade, como eu já citei aqui, um outro
num julgamento de um processo da doutora Thaís Ferraz, da conselheira Thaís Ferraz, este conselho já decidiu que não há inamovibilidade, como foi no caso do Piauí, quando há simples readequação, realinhamento de atribuições, que foi o que aconteceu aqui. Esse caso aqui, essa hipótese dos autos, é exatamente igual à do Piauí, e este conselho já decidiu que não fere, que não há ilegalidade, que não fere o princípio do promotor natural e que não há inamovibilidade no caso de readequação de funções. Então, apenas o que eu entendi, embora haja uma delegação, como expôs o subcorregedor, o que eu entendi é que essa delegação é feita para pareceres, pelo menos é o que consta no texto que está nos autos. Então, eu entendi que, apesar do corregedor-geral ter feito parecer, ele mesmo encaminhou uma proposta, uma nova proposta que ele modificou ao Colégio de Procuradores, ao órgão especial. Só que, quando essa proposta, ele deveria ter encaminhado ao Procurador-Geral, para o Procurador-Geral apresentar algo especial. Só que, nessa decisão do órgão especial, no dia desse julgamento, a Procurador-Geral estava presente, e ela corroborou tudo que o Corregedor-Geral apresentou. Ela não questionou por não ter sido encaminhada através dela, não. Ela corroborou e aprovou, juntamente com o resto dos membros do Conselho do Colégio de Procuradores, essa proposta. No momento que ela aprovou e corroborou tudo que o corregedor fez, eu entendo que essa irregularidade de não ter passado antes pelo Procurador-Geral foi sanada e foi preservada a competência dele, ou ela teria questionado e pediria que fosse pautado em outro dia e apresentado através dela. E o que não se pode, o que eu queria deixar claro aqui é que não se pode deixar a administração do Ministério Público à mercê da discordância de alguns membros que não querem as suas atribuições modificadas, seja por que motivo for, seja por preferência ou qualquer outro motivo. A administração ela tem que ter essa possibilidade de readequar, tendo em vista as mudanças que ocorrem nas atribuições do Ministério Público, que vem crescendo, que muitas vezes precisam ser readequadas para haver uma distribuição equânime. E foi o que houve aqui. Agora, se restringir a atuação do Procurador-Geral a um consenso, esse consenso ele pode ser apresentado, mas não é essencial para que a proposta seja apresentada pelo Procurador-Geral. Ele tem esses poderes previstos na própria lei orgânica. Isso não é inconstitucional. O que o advogado requerente apresentou aqui é uma hipótese diferente da dos autos. A dos autos é exatamente igual, apresentada e votada por este Conselho, quando do processo que eu citei nos autos e li da conselheira Thaís Ferraz. Portanto, eu mantenho o voto no sentido de ser totalmente improcedente e cassada a liminar. Presidente. Pois não, conselheira Thaís Ferraz. Eu não sei se eu poderia fazer alguns esclarecimentos em função de ter sido constantemente... Pois não, conselheira Thaís. Alguns precedentes de que fui relatora. Eu acho importante fazer algumas distinções aqui, porque nós tivemos alguns casos em que discutimos aqui a redistribuição de atribuições às promotorias de justiça, e esse caso realmente me parece muito semelhante ao caso do Piauí, mas nós tivemos o caso do Maranhão, que foi bastante emblemático na época, inclusive gerou uma liminar do conselheiro Francisco Maurício, quando chegou aqui, e que acabou sendo resolvido, de fato, pelo consenso. E participei ativamente da construção de uma solução consensual, porque, no caso do Maranhão, a primeira proposta que havia de modificação das atribuições não incluía simplesmente um acréscimo de atribuições, uma modificação de atribuições anteriores. Incluía a perda de titularidade de promotorias por alguns promotores, que eram titulares de determinadas promotorias e que ficariam, então, substitutos em função da extinção das promotorias. Não era a desvinculação de uma determinada vara para atuar perante outra, era muito mais do que isso. Ali nós tínhamos casos também de extinção de promotorias de justiça, e ali, para que aquilo pudesse ser levado a efeito, de fato, teria que haver um consenso com os próprios promotores de justiça, que foi o que se buscou. E, em alguns casos, sequer se conseguiu esse consenso, não se conseguiu. Eu me lembro até de uma declaração da Procuradora-Geral dizendo, olha, nem tudo que a gente queria fazer foi possível fazer através disso. Eles vão ter que modificar, talvez até
por lei algumas questões lá, justamente porque ali a intenção era um pouco maior do que uma mudança simples de atribuições. Então, eu queria deixar claro que, no caso do Maranhão, de fato, quando registrei a importância do consenso e a necessidade do consenso, é porque havia lá mais do que aquilo que a Lei Orgânica Nacional previa, né? Houve uma tentativa, de fato, de reequilibrar, e, para isso, se estava lançando mão de alguns movimentos que, de fato, não poderiam ser implementados sem que houvesse uma maior participação dos promotores de justiça. E lá acabou, de fato, se resolvendo dessa forma. O outro caso citado aqui, de remoção compulsória no Rio Grande do Sul, não tem absolutamente nada a ver com situação de modificação de atribuições nas promotorias de justiça. Aqui, o que nós decidimos na ocasião é que um promotor que já havia sido punido, já tinha recebido uma penalidade num procedimento disciplinar, estava sendo submetido a um procedimento de remoção compulsória pelos mesmos fatos que determinaram a imposição da penalidade disciplinar, e, na ocasião, entendemos que havia bis in idem, até porque, no Rio Grande do Sul, remoção compulsória, de fato, é pena. Então, ali, naquele caso, não se estava, em absoluto, discutindo redistribuição das atribuições. E tem um tema que eu acho que volta à pauta com uma certa frequência, que é a questão da necessidade de se pensar o Ministério Público de forma independente. Claro que há vinculação, claro que há necessidade de uma relação com o Poder Judiciário, com as atribuições das varas, há necessidade de uma correspondência mínima, mas as atribuições do Ministério Público não precisam equivaler às atribuições das varas. O Ministério Público tem uma função extrajudicial imensa e tem se estruturado de maneira, às vezes, muito diferente da estruturação das varas. Nós temos promotorias, coordenadorias que não encontram correspondência na especialização das varas no Poder Judiciário, dos órgãos em geral do Poder Judiciário, de maneira que nós não podemos ficar presos a determinada vara. O promotor, ele não é removido porque ele deixa de atuar numa determinada vara, ele é removido quando ele perde a sua promotoria, quando ele sai de uma promotoria e vai para outra. Se aquela promotoria atende 2, 3, 4, 5 varas, de uma hora para outra passa a atender 1 ou 2, isso não significa remoção, isso significa mudança de atribuições. Eu me sensibilizaria com argumentos se nós estivéssemos falando de supressão total de atribuições, o que não é o caso aqui. A conselheira relatora deixou claro que houve uma modificação das atribuições, inclusive, pelo que eu entendi, se agregaram atribuições, né? Independentemente de se deixar de atuar em uma ou outra vara, houve acréscimo de atribuições. E isso faz parte do poder normativo que a administração tem que ter, justamente no exercício da gestão do Ministério Público. De maneira que eu quero dizer que acompanho aqui a relatora com esses esclarecimentos e essas necessárias distinções em relação aos casos anteriores de que fui relatora. Vossa Excelência, conselheira Almina Afonso, como vota Vossa Excelência? Presidente, louvando o brilhante voto proferido pela eminente conselheira Maria Esther, que esgotou a matéria ao meu sentir, eu acompanho com muita tranquilidade. Conselheiro Adilson Gurgel. Com a relatora, Excelência. Conselheiro Mário Bonsalha. Põe a relatora, senhor presidente. Conselheira Cláudia Chagas. Senhor presidente, esse tema da redistribuição de atribuições tem sido realmente um grande problema para todas as unidades do Ministério Público, porque é claro que, com o passar do tempo, com a modificação na ordem jurídica, com a modificação e a criação de varas, há um desequilíbrio, né? Não se pode enxergar a própria promotoria como um feudo e que aqui ninguém mexe, não podemos ganhar atribuições nem perder atribuições, mesmo que o mundo tenha mudado, mesmo que a situação de fato seja outra. Então, acho que, nesse caso, a Corregedoria, de fato, ela se empenhou em fazer uma pesquisa, em fazer diligências, em tentar um consenso, ou seja, havia, de fato, um desequilíbrio na comarca e esse promotor ficou com poucas atribuições diante dos demais colegas. Então, eu não tenho a menor dúvida de que ele pode e deve receber as novas atribuições relativas ao consumidor e relativas à questão ambiental. Eu acho que nós temos que, talvez, discutir com um pouco mais de profundidade se ele poderia perder as atribuições da terceira vara civil e, talvez, buscar até uma solução intermediária, caso esse conselho entenda que essa perda dessas atribuições fere o princípio da
inamovibilidade, de talvez ele permanecer com os processos restantes e o outro promotor assumir os novos processos da terceira vara civil até que esses processos se extingam. É apenas uma reflexão para o debate aqui do Conselho. Excelência acompanha, eminente relator. Eu acompanho parcialmente. Eu acho que ele poderia permanecer com esses processos da terceira vara civil até que eles se extinguam. E os novos processos já iriam para o outro promotor de justiça. Vossa Excelência conclui pela procedência parcial, né? Conselheiro Luiz Moreira. Eu não acompanhei o relatório, então não me sinto habilitado a votar. Pois não. Conselheiro Jarbas Soares. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu acompanhei o voto, o esclarecimento da conselheira Thaís e as duas tentações orais com muita atenção e vejo que não há nada de inconstitucional ou antidemocrático no que aconteceu no Ministério Público do Rio Grande do Sul. O Ministério Público ele está em aperfeiçoamento, em dinâmica evolução, e novas realidades surgem. Obviamente que não pode essas atribuições ficarem engessadas eternamente, ou então sob um manto aí não tão verdadeiro da inamovibilidade. Obviamente, se não há consenso para redistribuição de atribuições, as leis orgânicas, e a do meu Estado também, prevê que o Procurador-Geral, ouvido, obviamente, o órgão da Corregedoria, possa levar uma proposição ao órgão máximo da instituição, que decide, não é nem por maioria simples, é por 2/3. Então, obviamente, que tudo está sendo feito dentro de princípios constitucionais republicanos e democráticos. Então, o que não pode haver é uma ditadura de uma pessoa, não estou dizendo que é o caso concreto, eu ainda estou na parte preliminar, de impedir que seja adequado o Ministério Público local às novas realidades. Então, também não verifiquei nada que possa ferir o princípio da impessoalidade. Está tudo dentro de um processo democrático. Então, eu acredito que deva realmente haver essa redistribuição e que acompanho aqui também uma divergênciazinha da conselheira Cláudia, votando pelo provimento parcial para extinguir qualquer discussão sobre a perda dessa atribuição, essa remoção, entre aspas, compulsória, mantendo o promotor com as novas atribuições, mas com as duas promotorias, as duas atuações na vara civil, na segunda e na terceira, que já que há um pedido de manutenção dessas atribuições, ele teria essas duas, acrescentaria novas atribuições, e assim teríamos algo mais, vamos dizer, justo dentro do que foi discutido aqui, e que todos os promotores possam dividir as atribuições na comarca adequadamente. É como voto, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Conselheiro Alessandro, como vota Vossa Excelência? Eu compreendo aqui a divergência levantada pela doutora Cláudia e acompanhada pelo doutor Jarbas, mas eu vou acompanhar integralmente a relatora, porque entendo que a administração superior do Ministério Público pode perfeitamente efetuar a modificação de atribuições dos membros do Ministério Público, lógico, observando as disposições de lei a respeito. Esse é um problema que vem afligindo muitos ministérios públicos, essa questão da divisão igualitária de trabalhos, e é tanto difícil para a administração superior colher realmente informações sobre a real situação de cada promotoria, como também nos membros, quando há mais de um promotor na localidade. Particularmente, acho que não houve pedido do requerente que, vamos dizer assim, pudesse essa modificação de permanecer com esses processos. Então, já que realmente ele não foi alterada realmente a atribuição, eu não vejo problema nenhum em acompanhar. Só para esclarecer o meu voto,
não é no sentido de permanecer com os processos que ainda estavam com o promotor de justiça Permaneceriam com ele, requerente, né? não, mas que ele continua oficiando na terceira, a promotoria da terceira vara, da segunda e com as novas atribuições. Tem uma mínima diferença entre a nossa pequena divergência aqui. Então, eu acompanho integralmente a relatora. É como voto, excelência. Conselheiro Tito Amaral, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, senhoras e senhores, bom dia a todos. O Jarbas está muito divergente hoje. Eu entendo que o ato impugnado foi praticado com estrita observância à lei e, principalmente, atendendo estritamente ao interesse público. Portanto, voto integralmente, sem nenhuma divergência com a conselheira Esther. Presidente, antes, conselheiro eu Mário. só gostaria de entender a diferença, então, entre a posição da conselheira Cláudia e do conselheiro Jarbas, por favor. Eu concordo com o voto quase que integralmente, só que para evitar qualquer questionamento por parte do promotor de justiça requerente sobre a inamovibilidade, acho que não houve nenhum tipo de remoção, mas sobre a inamovibilidade, eu concordaria que ele permanecesse com os processos que já lhe foram distribuídos, vinculados à terceira vara, até que esses processos terminassem. Os novos processos da terceira vara já iriam para o promotor que recebeu as atribuições da terceira vara. Já o conselheiro Jarbas achou que ele devia manter as duas atribuições, da segunda e da terceira vara, além da consumidor e ambiental. É o argumento do autor, e foi bem claro e explícito na sustentação oral, é que há um afastamento do princípio da inamovibilidade ao retirar as atribuições do promotor requerente da terceira vara. Então, que estão se acrescentando a atuação na área do consumidor, do meio ambiente a ele, numa redistribuição do serviço da comarca, mas que ele oficiava antes na segunda e na terceira. Então, ele está perdendo da terceira. Então, eu estou, para evitar qualquer questionamento em relação à inobservância do princípio da inamovibilidade, mantendo o promotor na segunda, na terceira e com a promotoria civil do consumidor. Isso vai importar para ele uma carga maior de processo. Agora, ele pediu isso? O princípio. Ele pediu isso? Não, foi sustentado claramente aqui que estava havendo uma remoção, entre aspas, compulsória, na prática. Então, obviamente que se... eu também concordo, todos os estados fizeram redistribuição do serviço, acrescentaram novas funções. Não é razoável que o promotor hoje, dentro de tantas atribuições, funcione apenas como custos leves de duas varas. Eu acho que isso é uma distorção geral que está sendo corrigida aos poucos. Então, já que o promotor requerente entende que está havendo um afrontamento do princípio da inamovibilidade, então que ele permaneça com as duas promotorias cíveis, de atuação civil, além do acréscimo de funções. Eu acredito que possa se haver o acréscimo. Não concordo com a retirada das atribuições, quando mais que o promotor venha ao conselho requerer que mantenha-se essas funções. Vossa Excelência propõe que seja facultado, então, ao promotor... Não, eu estou votando pelo provimento parcial para que ele mantenha as funções na terceira vara civil. Senhor presidente, é bastante complexo. Eu vou só alterar parcialmente o posicionamento para estabelecer uma outra nuance, que seja facultado ao promotor requerente que siga oficiando perante a terceira vara, caso assim entenda pertinente a manutenção da sua inamovibilidade. Só essa. Mas isso é só uma questão, porque isso implica em modificação da atribuição de um outro promotor, que recebeu a terceira vara civil. Então, o facultado seria de receber integralmente ou parcialmente. É uma questão que tem que ser definida, acho que de acordo com a corregedoria, porque disso depende a atribuição do outro promotor. Né? Eu não teria como detalhar aqui. Conselheiro Lázaro Guimarães. Presidente, me parece que o voto da eminente relatora está em perfeita harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que inclusive é indicado no habeas corpus
103.038, relator o ministro Joaquim Barbosa, inclusive oriundo do Ministério Público Federal. O ministro Joaquim Barbosa, depois de citar outros precedentes do Supremo Tribunal Federal, ele diz que o postulado do promotor natural tem o objetivo de impedir que chefias institucionais do Ministério Público façam designações casuísticas e injustificadas, instituindo a reprovável figura do acusador de exceção, que, no caso, não se cogita dessa hipótese de modo algum. Então, repetindo, o voto da relatora adota justamente esse entendimento, né? Que não é o caso de se infringir o princípio do promotor natural, nem a garantia da inamovibilidade, até porque o que o provimento atacado faz é simplesmente redistribuir a questão de divisão de trabalho, de nova divisão de trabalho, que é uma imposição do tempo que nós vivemos, do ritmo da nossa sociedade. Não há, então, nenhuma movimentação, né, abusiva em relação à lotação do ilustre promotor de justiça. Agora, só quanto à divergência, as duas, na verdade são três agora, linhas de divergência. Me parece bem, quanto à da eminente conselheira Cláudia Chagas, e parece que não é objeto do provimento atacado, não é objeto a retirada ou qualquer modificação quanto aos feitos já encaminhados, já entregues, já levados a pronunciamento do promotor de justiça, que é o demandante, o promovente nesse processo. Então, não há nenhuma repercussão esse julgamento quanto aos feitos já distribuídos ao promotor de justiça. Quanto à divergência às divergências dos conselheiros Jarbas Soares e Mário Bonsalha, também me parece que, a se interpretar esse posicionamento que é adotado pela eminente relatora e com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, esse redimensionamento de atribuições nada tem a ver com lotação de promotor em determinada vara. O promotor tem atribuições para funcionar perante juízos que têm determinada competência, mas isso não significa que eles tenham uma certa lotação numa certa vara, ou em mais de uma vara. Então, ele vai exercer as suas atribuições funcionais de acordo com aquelas regras que são estabelecidas visando preservar um outro princípio que é fundamental do Ministério Público, que é a unidade funcional. De modo que eu, com essas breves considerações, eu acompanho a eminente relatora. Conselheiro Jefferson Coelho. Acho que a matéria está amplamente debatida. Eu verifico aqui que é um procedimento de 2009, né? E entendo também que trata-se de uma distribuição, de uma reorganização que foi analisada, avaliada pela Corregedoria Local, razão pela qual qualquer outra interpretação inviabilizaria referida reestruturação, de forma que eu acompanho integralmente a relatora. Proclamo, portanto, o resultado. O Conselho deliberou pela improcedência do pedido, nos termos do voto da relatora, com divergência parcial da conselheira Cláudia Chagas e dos conselheiros Jarbas Soares Júnior e Mário Bonsalha. Não votou o conselheiro Luiz Moreira,
uma vez que não assistiu ao relatório.